Ô, Vianney, é a pressa do sobrenome, Vianney, é isso mesmo. Que o Vianney falou aí? Falou que eu estou acelerado a 2 minutos. Exatamente. Gente, você não tem ideia como está Cuiabá, viu? 4 meses sem chuva, clima desértico, 40, mais de 40 graus de calor. É terrível, terrível, terrível. Bom, eu acho que para o pessoal perceber, então, eu estou em Foz do Iguaçu e o Rui está em Cuiabá. E aqui começando a chover já, Rui. O dia da manhã toda com chuvinha. Puxa, manda para cá porque faz 4 meses aqui, viu? Pode Clima deixar que vai desértico, chegar. Gente, vamos lá, vamos começar, Rui, então? 14, 15 horas aí. 15 horas. Pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente vai trabalhar hoje aqui uma temática que tem relação direta com o que nós temos ofertado, nós podemos ter como oferta no futuro. Tá? Vamos falar do currículo. O Rui vai trabalhar bastante a questão do currículo, as inovações possíveis. Eu vou começar também depois a fazer algumas inferências de como que isso pode ser percebido na atualidade como sendo encontrados hoje o que nós chamamos de sementes de futuro, o que colabora, né, com essa visão de inovação, inovação em currículo, por exemplo. Então, a gente quer fazer um bate-papo. E para a gente fazer esse bate-papo, a gente vai fazer algumas considerações iniciais do que é prático do próprio webinar. Então, quando vocês quiserem fazer qualquer comentário em relação a conversar entre vocês, tudo, a gente vai pedir para que vocês usem o próprio chat, tá? E se for necessário fazer, se for necessário, não, quando forem fazer as perguntas, nos ajuda bastante se essas perguntas forem realizadas via o QR Code, o QIA, tá? Então, facilita bastante para que depois a gente vai fazer ali a seleção, a organização e o agrupamento, então isso vai fazer com que a gente ganhe tempo. Então, fiquem à vontade em fazer todas as abordagens aí pelo chat, conversarem, trocarem experiências, mandarem comentários para a gente também, mas as perguntas, por favor, priorizem o QIA. E a gente também vai fazer durante aqui, pelo menos os primeiros 25 minutos, meia hora mais ou menos, a gente vai estar trabalhando com vocês a temática, e depois, quando chegar próximo esses 30 minutos, a gente vai lançar uma enquete para vocês. E aí, nessa enquete, se você pode, claro, obviamente, responder na hora, tá? É uma sua pergunta, está relacionada com o nosso tema, a gente quer conhecer a opinião de vocês em relação ao que vocês estão vivenciando com o currículo, tá? E aí nós vamos fazer essa apresentação desse compilado dessas informações no final do webinar. Para que a gente possa ter aí a participação de todos, se você não realizar a sua resposta na hora e por um acaso a tela da enquete desaparecer, você vai encontrar essa tela de enquete depois, logo entre o ícone ali do QIA e do chat, tá? Em pause aqui, ó. Então aqui, quem tiver com a versão em inglês vai estar pause, quem tiver com a versão em português vai estar como enquete. Clica nela, ela vai abrir novamente para você. Se você não a respondeu ainda, faz a sua participação lá e a gente faz, então, aí a compilação dessas informações de uma maneira geral para fazermos o nosso contexto de fechamento do webinar com a sua participação, com o olhar de vocês também sobre alguns temas aí, tá? Eu acho que dentro dessa estrutura que a gente gostaria de avaliar com vocês, nós vamos procurar trazer aqui um momento de bate-papo, eu e o Rui vamos estar intercalando essa conversa. O Rui, eu vou pedir para que ele se apresente, mas o Rui dispensa apresentações. E, nesse sentido aí, a gente gostaria de deixar o espaço final para fazer as respostas. Mas, na medida do possível que for acontecendo, a gente pode até estar intercalando, dependendo da organização dessas perguntas, durante o processo também. Tá? Rui, quer começar já trabalhando aqui a questão do conceito? Rui? Márcio? Rui, está me ouvindo? Teu microfone, Rui. Não, é que Aqui. a conexão caiu, voltou agora. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Eu não estou vendo o compartilhamento de tela, tá? Você não está conseguindo ver a primeira tela? A apresentação, não. Então, A gente enquanto tem na sua primeira tela, Rui, aquela tela dos conceitos entre que os estudantes deveriam estar presenciando hoje, os Exato, cenários. mas ele não está compartilhado comigo, tá? Eu estou sem tela, só estou vendo você e o pessoal em si, mas a tela não. Deixa eu só fazer o seguinte, eu vou tentar compartilhar então de novo a tela aqui, só um minuto, tá? Enquanto isso, meu nome é Rui Fava, eu estou na área de educação há muitos anos, mais de 20 anos. Trabalhei sempre como executivo.
Rui? Rui, você nos ouve? Está caindo a minha conexão, eu não sei o que é. Eu estava olhando aqui, minha internet está boa. Eu não sei, nós temos algum problema de conexão, não sei qual é. A gente começou a ouvir a sua apresentação, Rui. Caiu nesse momento. Sim, mas eu não estou vendo a apresentação. Vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora estamos te ouvindo. Qualquer coisa, se você quiser abrir a sua apresentação, Rui, eu vou passando por aqui também. Aí eu estou na primeira, eu vou falando o número dos slides. Tá. Agora parece que está correto. Vamos tentar ver se está correto. Abriu a tela compartilhamento para você? Abriu. Bom, vamos começar então. Nós vamos falar um pouquinho muito de contexto, né? Até porque as escolas estão se deparando com uma conjuntura da pós-pandemia completamente complicada, né? De um lado, o mundo está ficando bem mais pobre, o Brasil mais ainda, né? Até porque o Brasil nunca possuiu uma estrutura adequada para enfrentar as consequências dessa pandemia, pelo necessário isolamento social. E isso é um problema. Nós vamos ter problema de captação e retenção pelo país ser mais pobre, pelas pessoas ficarem mais pobres. De outro lado, as exigências do desenvolvimento das competências para esse novo mercado, causada pela tecnologia digital, ela também foi amplificada. Ocupações que poderiam ser digitalizadas mais tarde, elas estão sendo digitalizadas agora. O home office vem muito forte. O home office requer algumas atitudes, algumas habilidades, algumas competências que as escolas não preparavam. Então, o que acontece? Com os arquétipos dos currículos tradicionais, todas essas novas competências e essa diminuição de custo necessária que vai ter realmente de rever os custos, o currículo tradicional não dá mais para fazer. O currículo tradicional, a gente já torceu tudo que podia para tirar custo dele, né? Então, não dá para fazer mais. Por outro lado, ele também não está desenvolvendo as devidas competências necessárias que estão sendo requeridas. Então, a alternativa é mudar o mindset, né? Se utilizar da estratégia low cost, high performance, ou seja, tentar fazer algo com baixo custo, mas com alta performance, né? E na construção de um currículo de baixo custo, mas que promovam a educação responsável. E é isso que nós vamos tentar falar hoje, né? De como fazer esse currículo. Pode passar. É evidente que não dá para fazer isso de uma vez, né? Vamos lá, Paulo. Não dá para fazer isso de uma vez. Você não sobe uma escada de 20 degraus de uma vez só. Nós temos que subir de degrau em degrau. Até porque mudança de cultura, mudança de mindset não é fácil. Então, não queira fazer tudo de uma vez. Por outro lado, ficar olhando os arquétipos e os princípios da revolução anterior, a gente olha para eles e eles não valem mais. Nós temos para uma nova revolução, que é a revolução digital, com novos arquétipos, novos princípios, e que nós não sabemos como fazer isso. Então, nós temos que tentar subir o primeiro degrau. Então, o que nós estamos fazendo hoje é demonstrar para vocês um modelo de currículo, o início de um modelo de currículo, apesar que eu venho trabalhando, estudando há muito tempo esse currículo, no sentido de que a gente possa promover realmente uma educação que seja de baixo custo, mas que promova uma educação responsável, eu nem chamo de qualidade, de responsável nesse novo mundo que a gente está por aí. Rui, e quando a gente olha, observa, entende, começa a entender uma proposta dessas, tem um elemento que é interessante a gente perceber também, que é que a gente vai fazer, tem a tentativa e erros nesse processo, né? A gente não acerta de primeira vez. E a pandemia está fazendo a gente forçadamente a entender que isso às vezes a gente tem que fazer de uma maneira mais ágil. De uma maneira geral, a gente até percebe que essa pandemia ela faz uma aceleração desse processo. Então, situações que a gente estava vivenciando que daqui a 10 anos pudessem vir a acontecer no mercado, por exemplo, uma condição diferenciada dessa de um currículo que atendesse mais às necessidades
da própria população, do próprio aluno, ela acaba sendo antecipada, né? A gente vai observar muito essa estrutura ainda. E o grande problema, não sei se é problema, mas o que eu vejo, assisto muitas lives, muitas discussões, eu vejo muito falar muito em tecnologia e muito em metodologia. E praticamente eu não vejo falar nada em currículo. Ou seja, colocar coisa velha em metodologia nova e tecnologia nova não vai funcionar. Então, continuam iguais. Discutir currículo é uma das coisas mais difíceis, porque exige planejamento. Nós, brasileiros, não gostamos de planejar. Então, mas é por isso que a maioria dos currículos são deixados por conta de professor, que coloca conteúdos, etc. Isso não vai dar para fazer mais. Nós temos que chegar num momento em que isso vai mudar. Por quê? Qual é a imagem, o que leva a imagem institucional hoje? Quais são os KPIs que levam a imagem institucional hoje? São 4. O ENAD, o IDD, o CPC e o IGC. Isso eu digo que leva a uma inteligência de escola, que era suficiente antigamente, né? Hoje, será que isso é suficiente? Hoje não é suficiente. Hoje nós temos que trabalhar a empregabilidade e a trabalhabilidade. Eu não vejo as escolas se preocupando tanto com a empregabilidade e a trabalhabilidade. O que é empregabilidade? É um aluno entrar, manter-se e ascender no mercado de trabalho. E o que é a trabalhabilidade? Ela faz parte do empreendedorismo, mas não só empreendedorismo no sentido de buscar uma empresa, criar uma empresa, coisa parecida, mas um empreendedorismo pessoal. As pessoas hoje, muitos não querem mais ter um vínculo empregatício. Então, ele tem que ser empreendedor de si mesmo. E isso é a trabalhabilidade. E vai ficar muito forte, né, depois da pandemia. Pós-pandemia, nós vamos trabalhar muito com a trabalhabilidade e a empregabilidade. São 2 conceitos e 2 indicadores, que vão somar a esses 4 e que talvez fique até mais forte que esses 4. Eu não estou dizendo que não temos que trabalhar com a inteligência de escola. Nós temos que trabalhar. Só que vai vir coisas novas aí. Vamos lá, Rafa. O que é inteligência de escola e o que é inteligência de rua? Esse é um conceito que eu estou colocando no novo livro que eu estou escrevendo. Já está pronto, só está aguardando para ser publicado. Inteligência de escola é o aluno ser bom de prova. Ele faz um bom ENAD, ele consegue fazer boas provas, ele consegue levar toda a vida dele acadêmica através de boas notas, porque ele sabe fazer prova. Isso não significa que ele aprendeu. Significa que ele sabe fazer uma boa prova. A inteligência de rua é você aplicar aqueles conhecimentos que você teve, que você aprendeu nas escolas, levar para o mercado, levar para a sociedade. Através de simulações reais ou de simulações simuladas mesmo. Mas é o aluno aplicar, ele aprender, mas ele sabia aplicar. Então, para o novo arquétipo que nós estamos trabalhando, nós temos que trabalhar tanto a inteligência de escola quanto a inteligência de rua. No próximo slide... Oi. Quando você faz essa consideração, a gente pode entender, então, que esse novo currículo, ele, na cabeça do gestor, ele vai precisar fazer algumas considerações diferentes, por exemplo. Ele vai ter que focar um pouco mais nessa experiência do aluno? Ele vai ter que pensar mais nesse sucesso do aluno de uma certa forma? Porque tradicional, a gente observou que esse sucesso ele quase que não acontece. Quando você pauta um pouco mais no currículo que está realmente mais demandado para a própria sociedade, para uma indústria, para o comércio, presta empregabilidade, trabalhabilidade aí, você está colocando ele numa evidência diferenciada, né? Então, eu estou tendo um foco um pouquinho diferente também nesse sentido, isso? Exato. Nós saímos da era da informação e entramos na era da experiência. É por isso que se fala muito em metodologias ativas. O que é metodologias ativas? É criar experiência para o aluno. Porque você só passar a informação está disponível. É por isso que os currículos tradicionais eles não vão funcionar mais, porque a informação está disponível. Agora, o que não está disponível é como aplicar essa informação, como criar experiência, como fazer o aluno se tornar ativo. Quando eu trabalhava na Unic, eu tinha
amiga minha também, coordenadora de farmácia, chamava a doutora Ilza, ela tinha uma metáfora que eu achava muito interessante, que ele dizia que os alunos, eles tinham um monte de alunos, vários alunos, que eram curva de rio. Quem é do mato, como eu sou, sabe que no rio, quando a água está vindo, muitos galhos vão ficando nas curvas, parados. São só aqueles alunos que vão ficando parados nas curvas de rios. E ela dizia, Rui, próximo, quando ela ia mexer com a ENAD, essas coisas, Rui, eu tenho que ver o que eu vou fazer com meus curvas de rio. Né? Aqueles alunos que vão ficando. Então, o que esses alunos hoje, esses curvas de rio são? Inúteis. Desculpe o termo, mas quando eles saem para o mercado, eles saem inúteis. Então, por outro lado, o que está passando, descendo o rio, hoje eles têm inteligência de escola, mas não têm inteligência de rua. Então, o que a gente vai ver é que no próximo, muitos que têm inteligência de escola também vão ficar na curva do rio. Né? Então, essa mudança de mindset de que nós temos que preparar o aluno tanto para inteligência de escola como inteligência de rua é muito forte. E fica pior ainda, e agora não entendo como crítica, que como o que dá a imagem institucional são esses indicadores regulatórios, ENAD, IDD, CPC e IGC, o que as escolas fazem hoje? Aqueles alunos que eles acham que não estão preparados e que não estão ficando na curva do rio, eles jogam para a curva do rio. Eles dão um jeito de tirar esses alunos para poder fazer a prova, eles ficam lá parados na curva de rio. Quando o ENAD passa, que o ciclo é 3 anos, o que acontece? Passa alguém limpando toda a beirada do rio, para liberar esses alunos para que eles vão embora e não atrapalhem a imagem institucional. Agora, olhando, se nós olharmos a imagem institucional só pensando nesses indicadores, ok, está correto. Mas se a gente olhar a imagem institucional pensando em empregabilidade, pensando em trabalhabilidade, isso é um desastre. Hoje ninguém mede isso, mas em algum momento daqui para frente vão medir a trabalhabilidade e a empregabilidade. Então não vai ser possível simplesmente jogar esses alunos para o barranco do rio, para eles não fazerem as provas, que depois a imagem da institucional vai continuar boa. Então, é uma mudança de mindset muito forte e que nós vamos conseguir fazer isso só através de um novo currículo. Vamos lá, Rafa. Paulo? Passou para você? Eu tenho lido muito sobre a nova sociedade, a nova economia, como vai ficar, e eu tenho pensado o seguinte, nós vamos ter 3 tipos de classes, estou falando profissional, nada social, classe profissional. Nós vamos ter os provedores, os intermediários e uma multidão. Os provedores são aqueles que têm as competências, eles têm a trabalhabilidade, né? Eles conseguem fazer novas empresas, principalmente fazer novos aplicativos, ou que sejam provedores de grandes empresas também não tem problema. Mas isso vai significar em torno de 20%. Esse 20% não tem nada científico, é apenas uma dedução minha que vai ser de todo o mundo do trabalho, 20% vão ser provedores. 70% vão ser intermediários, é o que tem empregabilidade, né? Ele tem o conhecimento, mas ele não tem a competência suficiente para ser um provedor. Agora, qual é o grande problema? O grande problema é que nós vamos ter 70% dessa multidão que eles vão ter a informação, eles têm a inteligência de escola, têm a informação, mas não sabem fazer com ela. E o que eles acabam sendo? Nada contra, não é pejorativo isso, mas motorista de Uber, motorista de aplicativos, ou trabalhar com aplicativos. Então, é por isso, por exemplo, eu fico muito em São Paulo, que a gente entra nos Ubers, ou outro aplicativo qualquer, no Uber, por exemplo, e você começa a conversar com aquele jovem, ele é formado em Direito, ele é formado em Engenharia, ele é formado em Administração, e está trabalhando como motorista de Uber. Por quê? Porque eles saíram da escola com inteligência de escola, mas não saíram com inteligência de rua. E eles,
E isso está afetando também a retenção e a captação de alunos, porque eles estão chegando à conclusão seguinte: olha, o que adianta eu fazer uma faculdade se no final eu vou ser motorista de Uber, né? Eu não vou ter a capacitação suficiente para ser um intermediário, ser um provedor. Esse é um problema sério que a gente tem que olhar, as escolas têm que olhar, porque se ela não começar a trabalhar essa empregabilidade, essa trabalhabilidade, ficar só com a inteligência de escola e não ficar com a inteligência de rua, salientando, as duas são importantes, tanto a inteligência de escola como a inteligência de rua. Uma sem a outra não funciona. Em compensação, ficar só na inteligência de escola, certamente também não vai funcionar e o mercado vai cobrar isso posteriormente. Rui, a chave aqui é a gente conseguir conciliar um currículo que possa atender essas duas condições, essa inteligência de rua, essa inteligência de escola, prezando aí pela configuração da estrutura de saída desse egresso, né? Ou seja, desse sucesso. Em gestão da permanência, a gente olha muito essa questão de como fazer isso acontecer da melhor maneira possível, e muitas vezes é um investimento que a instituição tem que fazer, porque ela está captando, ela não pode perder com o processo de evasão. E, ao mesmo tempo, a gente vê nesse cenário desde 2015, as IES retomando um olhar mais analítico e mais sério sobre a questão do marketing, porque antes você fazia muito isso em relação ao FIES. Então, essa dificuldade em ter um produto que não tem uma entrega tão adequada, assim, vamos pensar no sentido final do meu egresso, quando eu começo a fazer essa nova abordagem, eu começo a fazer mais sentido para eu fazer ali uma captação mais séria para a minha marca, por exemplo. Fica mais fácil eu captar, porque eu já tenho um produto que acaba ficando mais reconhecido no mercado. É isso quando eu faço essa entrega diferenciada? Exato. O que eu vejo, olhando para o lado do marketing, é que se vende muito estrutura, se vende muito tecnologia, estrutura física e pouco currículo. Por quê? Porque os currículos estão formando inteligência de escola e não tem diferencial nenhum. O diferencial seria se estivesse trabalhando inteligência de rua e inteligência de escola. Se ele não tem diferencial, o que eu vou vender? Estrutura física, vou vender os indicadores, vou fazer alguma coisa para esses indicadores sair bom, vou vender esses indicadores. Então, a imagem institucional ela tá meio deficiente, vamos dizer assim, né? E aqui a gente prova isso. Se a gente vê que saiu essa estatística numa revista esses dias, que o trabalhador brasileiro, a produtividade do trabalhador brasileiro, de 2020 é a mesma de 1980. Olha como caiu a produtividade. Por quê? Porque o mercado está exigindo novas competências. Como nós estamos continuando passando por esses egressos, as mesmas competências de 1980, que eram suficientes na época, o contexto mudou. Não é que sempre foi ruim, não, era bom, né? Porque o contexto era aquele. Essa produtividade começou a cair e vai cair mais ainda se nós não colocarmos no mercado pessoas capacitadas com inteligência de escola e inteligência de rua. E Rui, se a gente for observar aqui ainda, em 1980, eu tinha um volume de população, um volume de pessoas desse target para o ensino superior. Quando eu olho 2020, esse volume é bem diferente, né? A minha PEA é bem diferente, população economicamente ativa. Então, só nesse fato aí, de estarem iguais, mas os volumes de base serem diferentes, eu já tenho uma grande desvantagem, né? Sem contar esse outro aspecto de que eu deveria ter evoluído mais nessa condição. Sem dúvida. Mais uma vez, eu saliento que também não vai dar para as escolas subir os 20 degraus de uma vez só. Mas tem que começar. O que não pode é deixar de começar. Subir o primeiro degrau. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, alertando para que façam isso. Eu acho que você tem mais algumas sinalizações de tudo isso que eu estou falando, né, Paulo? Tenho, né? Até nesse alerta de como começar, de que é um passo de cada vez, que a gente vai procurar olhar essa estrutura como sendo uma prospectiva até certo ponto, porque a gente está olhando uma estrutura de mercado, mas é um retrato que a gente está olhando ao longo do tempo, que a gente quer entender como que é o comportamento dessa estrutura hoje. E aí é interessante que a gente vai usar algumas ferramentas aqui, pessoal. A gente vai procurar trazer para vocês o que normalmente se chama de cone de futuro, quando a gente quer fazer uma avaliação de um cenário atual, mas quer entender como que esse cenário ele pode se configurar
na linha do tempo para frente, obviamente. Então, a gente começa... quero aproveitar um conceito aqui para ficar mais fácil a nossa abordagem na sequência. Imagine que nós estamos nesse momento M1 aqui. A gente está olhando essa estrutura, a gente está evidenciando alguns eventos, que a gente vai dar o nome de eventos portadores de futuro, alguns chamam de sementes de futuro, da qual, quando eu vou avançando ciclos a ciclos à frente, esses eventos podem construir um tipo de cenário. E esse cenário, obviamente, dependendo do potencial de cada um deles, eu tenho mais ou menos envolvido a incerteza. E é claro que a gente vai encontrar configurações de cenário que muitas vezes eles são mais prováveis, ou ele é um cenário que a gente diz que é projetado. Então, por exemplo, quando eu pego o número de matrículas de um mercado local e tento observar se o desempenho de atendimento daquele mercado ele está sendo ampliado ou não, só olhando a linha histórica e tudo, eu estou fazendo uma projeção de matrículas daquele mercado específico de atendimento. Mas quando entra uma pandemia, por exemplo, reconfigura toda essa estrutura, faz um hiato nessa série histórica, aí eu tenho que usar outros recursos. A gente usa, então, essa estrutura de cenários. E aí, obviamente, quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação, esse tipo de análise, eu tenho que entender como que se configuram esses eventos. E aí é essa estrutura que a gente vai querer observar aqui, que é esse centro do cone. Acertar esse centro do cone é a referência mais importante para a gente, mas quando ainda aqui. Nós não queremos, do ponto de vista final, acertar por acertar. A gente quer exercitar um raciocínio de tomada de decisões pelo gestor, de tal forma que se o cenário X ou Y dessa parte do cone acontecer, ele já exercitou uma tomada de decisão e ele vai ser mais ágil naquele momento. Ou seja, eu estou falando de estratégia. A gente está falando de como fazer essas ações em mercados locais de tal maneira que você não perca tempo. E aí, se a gente for fazer isso numa leitura mais detalhada do que o Rui está trazendo para a gente, seria praticamente a gente fazer didaticamente uma ilustração que seria essa daqui. Olha, 2020 estamos aqui, a gente já percebe nesse momento de 2020 alguns eventos, e eu vou listar, a gente vai comentar com vocês aqui esses eventos, de tal forma que eles começam a caracterizar o que seriam as componentes de um cenário futuro, onde o currículo, um diferencial de currículo, ele se evidencia como necessidade. Então, é nesse sentido mais geral que a gente quer trazer esse olhar de planejamento, de antecipação, porque não é uma chave que se vira de uma única vez, como o Rui acabou de trazer para a gente. Nessa escada eu vou passo a passo, e aqui a gente quer trabalhar exatamente com isso. E às vezes, quando eu estou olhando esse sinal fraco, ou chamar de eventos aqui portadores de futuro, a gente vai encontrar alguns que são relativamente fortes, vamos pensar assim, muito fortes, extremamente aglutinadores de outros eventos, e outros são fracos. E a gente vai avaliar isso na medida que o tempo vai acontecendo. Então, esse é o olhar que a gente procura entender aqui, para ver se um cenário, obviamente, mais de uma maneira didática, ele tende ou não a acontecer. E, às vezes, esse cenário, pessoal, ele pode ser caracterizado como impossível, eu estou fora do meu cone, ele é possível, ele é plausível, ele é provável, e ele pode estar dentro dessa estrutura do provável aqui, numa condição de oportunidade, dependendo do seu modelo de negócio. Então, olha só, eu posso começar pensando que essa linha pontilhada amarela aqui, olha, fosse a configuração de um cenário mediante a evolução de vários eventos. Então, eu tenho um momento de avaliação que eu vou chamar de M1 aqui, que nesse momento aqui ele tem um desenho que ainda não está todo dentro de uma estrutura de um cone de futuro provável, tá? Mas já está mais para o centro. Quando eu olho um M2, a mais longo tempo ainda, aí eu já encontro isso mais aderente. O que quer dizer com isso? Que eu posso olhar esse cenário e me programar para isso. Ter estratégias para eu ficar próximo a essa oportunidade. O que está chamando a atenção muito recentemente é que quando a gente fazia este olhar, essa estrutura de um novo currículo, ela já era algo que se apresentava. Só que quando a gente vem com um momento de pandemia, a pandemia faz um efeito catalisador, ela dá uma encolhida, ela concentra isso ao longo do tempo. Então, a gente está observando um fenômeno que é o que nós esperávamos possivelmente para 10, 20 anos, vai ser em menor tempo. Então, aí de novo vem a necessidade de a gente conseguir trazer alguns elementos que possam evidenciar essa configuração de um novo currículo. Aqui, a gente vai estar comentando, eu e o Rui aqui, eu vou selecionar alguns desses eventos, desses pontos, é como se pudesse pensar que cada um desses pontinhos aqui fosse um aglutinado desses eventos, a gente tem eles marcados aqui em 3 tipos de cenário. Aqui, pessoal, é como se eu tivesse só uma linha amarelinha, mas aqui eu estou falando que aquela linha amarelinha poderia ser o futuro ou a junção dessas 3 estruturas de cenário aqui. Um cenário de transição, tá?
um cenário disruptivo, tá? Aquele bem mais próximo lá da linha do centro do cone, um cenário de transição e um cenário dominante, um sistema dominante. Então, nessa estrutura aqui, só para a gente ter uma ideia desse sistema dominante, prevalece aqui eventos que a gente percebe aí de um currículo conteudista, tá? Existe uma resistência no tipo de conteúdo a novas tecnologias, pouca interação com o mercado. Então, esses seriam, por exemplo, 3 grandes eventos que, numa linha de tempo ou numa estrutura avaliada, ele predomina esse sistema. Quando eu for na sequência dos meus slides, eu vou trazer alguns exemplos que mostram como esse cenário aqui está ficando desvalido, ele está perdendo a aderência. E aí a gente vai encontrar também outras situações, por exemplo, no cenário 2, que é um cenário de transição, quando a gente encontra um ensino aplicado, já volta a pautar mais uma aplicação. Quando eu encontro ali eventos que trazem mais a tecnologia de aprendizagem, tá? Quando eu encontro a empregabilidade, a trabalhabilidade também sendo focada ou pontuada num currículo. Então, quando eu tenho mais ações voltadas a essa estrutura aqui, eu já começo a pensar numa estrutura de um cenário de transição. E aí eu vou pedir para o Rui comentar para a gente alguns desses eventos do sistema disruptivo, Rui. O sistema, aí a gente já está pensando lá na frente, né? Primeiro, o ensino personalizado. Hoje já se fala muito em ensino personalizado e ele é possível de ser feito por causa da tecnologia. Hoje, ou seja, o ensino coletivo, ensinar a muitos como se fosse um só, isso não vale mais nem para o cenário dominante, nem para a transição. Ele já ensinar muitos como se fosse um só é inteligência de escola pura e que não vai levar a empregabilidade nenhuma. Na transição, a gente já começa a trabalhar por grupos. Pode ver que muitas instituições já estão começando a colocar as salas de aula com grupos de trabalhos e não aquelas salas enfileirados, né? E o futuro, certamente, o ensino personalizado vai vir muito forte, muito forte. Se as escolas não fizerem isso, vai surgir, já está surgindo, o que a gente chama de eutagogia, que é a autoaprendizagem, né? Essa eutagogia, ela não descarta o professor, mas ele descarta a escola. Esse é o grande problema, né? Então, são as coisas que... E mais a aprendizagem centrada na tecnologia, tem uma série de coisas que não vai dar tempo da gente comentar aqui. O que eu acho que deve ficar aqui é que existem 3 cenários. A gente está caminhando para a transição, algumas escolas estão bem atrasadas na transição, ou seja, algumas já começaram a subir alguns degraus, outra ainda não subiu degrau nenhum, né? Mas que tem que começar a subir degrau para poder entrar primeiro no azul, que é na transição, e depois no verde, ou depois a junção de tudo isso, que a gente vai dar alguma coisa diferente do que é hoje. Ô Rui, se a gente fosse pensar nas 2.500 IES praticamente que existem hoje no sistema privado do Brasil, a gente vai encontrar algumas que estão, vamos pensar, estruturando-se ainda ou olhando de alguma forma o disruptivo, mas tem mais elementos de transição, tá? A gente vai encontrar uma grande quantidade ainda, toda ela imersa nesse sistema dominante, ou seja, nada de inovação ainda, que estaria menos preparada para essa configuração de futuro. É mais ou menos dessa linha, não é? Exatamente, exatamente. E aí, eu queria ter com você agora. A gente pode perguntar, fazer nossa enquete agora, o que você acha? Antes de eu começar a falar de alguns desses elementos que sinalizam a necessidade de um currículo diferenciado, o que você acha? Podemos fazer isso, Rui? Manda bravo, vamos fazer. Pessoal, a ideia agora, então, aqui, o Rui trouxe essa concepção do currículo, dessa necessidade de currículo diferenciado, e a gente queria ouvir vocês. A gente vai pedir para o pessoal liberar para a gente agora a nossa enquete, tá? Essa enquete é para ser respondida rapidinho, tá? Não tem nada de mais elaborado nesse sentido. Então, praticamente, ela é o seguinte: em que grau você considera que o currículo hoje da sua instituição de ensino, currículo de curso, tá? De uma maneira geral, da sua IES, ele está resultando, tá? Ele configura no final como sendo um diferencial mercadológico. De alguma forma, você percebe isso? Então, a gente queria entender se você consegue fazer isso hoje, gestor. Tentar classificar essa estrutura o quanto que ela tem de diferencial. Então, é muito alta, média, baixa, muito baixa, ou eu nem parei para pensar nisso ainda, não tenho nem condições de responder. Tá? Eu acho que a gente gostaria de vocês aí terem
durante o nosso momento agora. A gente vai demorar para trabalhar, fechar a enquete, vamos demorar uns 20 minutos ainda, mas a gente gostaria que vocês pudessem responder agora, tá? De preferência agora. Então, eu acho que era isso daí. Se tiverem alguma dúvida, vão trazer para a gente ali no chat, a gente vai discutindo também, clareando se for o caso, mas praticamente é essa observação que a gente gostaria que vocês fizessem aí, tá bom? Bom, nós temos que correr um pouquinho que o nosso tempo está indo, né? Isso. Eu vou selecionar alguns desses eventos. Quando a gente estava falando de eventos de futuro que vão trazer para a gente um desenho de uma oportunidade que está no futuro, pensando em cenários, então eu vou trazer alguns aqui. Depois, quando o material vocês encontrarem, vocês vão poder avaliar e entender até um pouco mais todos eles, mas são mais ou menos uns 10. Mas eu vou acabar pelo nosso tempo aqui, até para fazer a costura geral, mais ou menos uns 5, 6 no máximo. Tá? Eu acho que alguns interessantes que a gente precisa entender que é um sinal de futuro é quando a gente encontra isso daqui. Ó, milhares de vagas em TI não estão sendo preenchidas por falta de qualificação. Quando eu encontro isso sendo já apresentado, já é uma realidade, ou então enquanto metade das vagas de emprego não são preenchidas por falta de qualificação profissional, eu estou entendendo que existe alguma demanda no mercado da qual ainda a gente não está conseguindo atender. As instituições de ensino não estão realizando. Tá? Eu não estou fazendo uma entrega nesse sentido. Então, esse é um elemento que a gente chama de semente de futuro, que pode se agravar ou então evidenciar uma necessidade de um currículo diferenciado. Quando a gente encontra de novo lá, ó, Brasil, 40% de jovens do ensino superior, da educação superior, não tem emprego qualificado. Eu estou numa espécie de quase que subemprego. É claro que numa realidade exclusivamente nossa, mas, de novo, eu tenho ali uma semente de alguma coisa dizendo, olha, está faltando fazer alguma coisa na estrutura mais base de onde eu faço a entrega da graduação. Tá? Então, essa baixa qualificação é um elemento que chama a atenção como sendo segmentação de futuro aí. Quando a gente vê... Oi, Rui, pode falar. Esse 40% é que, lembra das 3 do provedor, do intermediário e da multidão? É o pessoal que está na multidão, né? Na multidão, né? E olha só, ainda nessa estrutura, nós somos impactados por algumas questões de momento tecnológico, onde a automação de mercados ela vai ficar cada vez mais diferenciada, ela vai se ampliar. Então, essa é uma estrutura de quantidade de horas de robôs que a gente já encontra sendo avaliada, obtida, realizada no mercado, quanto a trabalhos que são mais operacionais. E muitas vezes a gente está observando que vão aparecer segmentações que vão exigir de uma qualificação diferenciada para trabalhar com essa tecnologia. De novo, eu ainda tenho lá alguma coisa mexendo na formação, na cultura da graduação desse meu aluno. Aqui a mesma estrutura da 4.0, que tem uma correlação com a anterior, a indústria, né, dessa maneira, ela muda o nosso cotidiano, mudando o nosso cotidiano, muda também a nossa estrutura de trabalho e muitas vezes a gente não vai encontrar nem aí uma graduação tão mais commodity, tão mais básica que acaba não fazendo isso. Por exemplo, acho que na próxima mexida que eu tenho que ter no currículo de pedagogia, no mínimo, é colocar ferramentas tecnológicas do domínio desse possível aluno aí da licenciatura para que ele possa ter uma desenvoltura maior, como aconteceu agora, por exemplo, na necessidade, os professores tiveram que se virar a aprender estruturas tecnológicas que não conheciam. Né? Novas qualificações para postos de trabalho. De novo, aqui é a mesma estrutura anterior apresentada, só que aqui que eu tenho ainda trabalhos, necessidades que são apresentadas à estrutura de sociedade, da qual eu não tenho mão de obra necessariamente qualificada para isso. Agora, esse daqui é o que mais chama a atenção, que eu acho que de todos que tem um impacto mais complicado para a nossa realidade. Quando a gente olha a educação do ponto de vista da entrega, eu já não estou nem questionando qual é a estrutura do currículo. Quando eu olho o ensino médio regular, entre evasão e aprovação, eu estou falando de quem entra, do meu 100% que entra no primeiro ano, e só ensino médio, tá? Eu vou ter uma queda de 51%. Eu tenho um aproveitamento desse aluno de 49% no final de 3 anos. Então, não estou nem mexendo aqui na qualidade do aluno na série exata, nem é isso. Eu só estou falando que se perde metade, na prática, dos alunos que entram no sistema do ensino médio. Tá? Então, eu tenho uma perda muito grande nesse sentido. Então, eu preciso, de alguma forma, mesmo já sabendo que a gente vai ter algumas atualizações, algumas melhorias do ensino médio agora, da base comum, mas mesmo assim eu ainda sei que esse número ele não se vira de uma hora para outra. Então, é uma vazão muito grande, é uma perda muito grande ano a ano aí. Quando a gente traz esse olhar ainda para a graduação, aqui a gente fez só o presencial, tá? Os números do EAD ele fica um pouquinho diferente, mas a gente preferiu só uma métrica, e essa métrica aqui, eu estou pegando cursos de 4 anos, tá? Eu consigo ter diferentes métricas para um curso de 2 anos,
tecnólogo, por exemplo, mas essa que a gente pegou para 5 anos. Nessa estrutura, eu estou falando o seguinte, que praticamente eu tenho todo um processo de quase 60% de perda. Tá? Eu tenho 40% de aproveitamento do aluno que fica na base. Então, olha só a necessidade da gestão da permanência, tá? De maneira eficaz num processo igual a esse. O quanto que isso vai ser não só sustentavelmente interessante para a receita da própria instituição, da escola, como também para o próprio país. Tá? Então, isso é mais um dos elementos. Um elemento que chama a atenção, e a gente vivencia muito nessa condição da pandemia agora também, é a estrutura da ampliação da EAD. Eu tenho um novo momento para isso, eu tenho uma nova EAD ganhando força na condição da demanda pelo atendimento da graduação no Brasil, então eu tenho que olhar a modalidade como sendo uma ferramenta para essa minha entrega também. E aí a gente vai de novo ter que uma hora ou outra falar de preço, né? E quando a gente observa essa nova entrega que o Rui estava trazendo, ela passa por um ajuste para eu entender, quando a gente fala até do presencial ou EAD, a gente está falando de regulamentação, mas o mercado, de alguma forma, vai balizar novos produtos nesse pós-pandemia, com novas configurações, tanto de virtualidade quanto de presencialidade, ou mediado por tecnologias, de tal forma que essa precificação fique mais acessível, inclusive. E aí, é claro, de novo, eu vou ter que entender qual é o posicionamento da minha marca para entender o que é o acessível dentro do meu posicionamento estratégico como marca. Mas é algo que já evidencia, de novo, olha, se eu tenho esse currículo, eu tenho que fazer esse ajuste, de que maneira eu posso fazer isso para adequar a minha realidade? Aqui são números que a gente já traz como realidade, né, que é quando eu vou encontrar, e fala muito com esse slide aqui, uma estrutura de mercado Brasil, onde eu entendo hoje que, de alguma maneira, quando a gente projeta isso há 2, 3 anos, ele vai encolher em termos de receita, tá? Ele pode até ficar um pouco mais abastecido em relação a algumas estruturas de matrícula, mas receita ele encolhe. Com pandemia, ele deve encolher um pouco mais, sim. O que mais talvez seja relevante entendermos aqui é que a gente tem a participação de grupos consolidadores, grupos educacionais, que representam quase metade desse mercado, tá? Representando quase metade, e eles investiram e vão procurar serem mais efetivos nesse momento pós-pandemia, isso significa que a gente vai encontrar novas situações de mercado diferenciado que podem passar por uma inovação, inclusive de currículo, por exemplo. Então, é bom que a gente esteja um pouco mais antenado a essa estrutura. E aí, de novo, né, obviamente não tem como negar, quando eu penso em 2018, eu vou ter um nativo digital puro entrando já na educação superior e eu começo a perceber quais são as demandas, quais são os quesitos de qualidade desse novo aluno, desse novo prospect, quando eu olho a instituição hoje com a realidade dela. Então, tem uma diferença grande ainda entre o que eu oferto e o que é buscado por esses novos jovens aí. Tá? Se eu fosse sintetizar essa estrutura, olhando toda essa estrutura de currículo que o Rui trouxe, de possibilidade, olhando esses eventos que começam a demandar para a gente uma mudança estrutural em futuro, tá? Eu começo a perceber que tem 2 elementos que chamam muita atenção na vida de uma instituição de ensino, de uma IES, e da qual será diferenciada se eu colocar um currículo também diferenciado. É muito comum a gente encontrar IES hoje no processo igual a esse, tá? Eu tenho lá o currículo convencional, formo o aluno muitas vezes sai meio perdido ainda, tem que buscar a estrutura de emprego, tá? Então, eu tenho um processo que é muito focado ainda na estrutura da IES, por mais que pareça que a minha fala muitas vezes seja da IES, na verdade, que a vida dela gira em torno do aluno, tá? Na efetividade, a gente vê que parece que não é isso. Claro que quando eu coloco desde 2015, com recessões de FIES e crise econômica, uma nova ou uma retomada da valorização do comercial, e ainda a gente vê que isso não está efetivamente bem trabalhado, bem feito, a gente sabe que um comercial, uma abordagem mais adequada e profissional, ela pode melhorar a captação. Mas eu não vou poder fazer uma negligência de só captar e não olhar essa experiência desse meu aluno. E aí, de novo, eu estou olhando um quesito que é só estrutural, nesse modelo convencional, sim. Mas pensar na gestão da permanência eficaz desse aluno é algo ainda, por mais que pareça estranho, é estratégico para a instituição. Por quê? Se eu pegar esses 2 blocos aqui, esses 2 modelos ainda, e plugar num outro modelo de sistema de currículo, eles vão ficar mais potencializados ainda. Então, essa estrutura que eu acho que a gente tem que ficar acompanhando para entender depois que alguns números, por exemplo, quando a gente fala de projeção do número de docentes, eles impactam muitas vezes no modelo de negócio. E aí, de novo, aqui é uma espécie de sinal de futuro, onde a gente acabou projetando aqui, o Rui queria entender qual que era essa configuração de número de docente
daqui a uma década, daqui a 30 anos. Então, olha, daqui a 10 anos. Então, o que a gente fez? Trouxe uma evolução do que é das IES privadas, o número de docentes, tá? Em 2020, vamos falando de 209 mil aqui, tá? Quando a gente chega para essa mesma referência em 2030, nós estamos falando que saindo aqui de 2015, não, 2000, deixa eu pegar aqui, 2015 de um 100% aqui, olha o encolhimento que eu tenho de quase 40% aqui, tá? Ou seja, o que chama atenção aqui é que a gente entende que, devido a impactos tecnológicos, novos modelos de proposta de oferta de cursos, tá? Novas estruturas de IES, essa configuração do atendimento por professores, ela vai ser diferenciada. Então, eu tenho que entender até como isso pode impactar no meu ambiente, na minha configuração de negócio. Rui, quer trazer alguma consideração aqui? Todo esse impacto tecnológico não é só tecnológico, é o perfil do professor. Enquanto o professor tiver o perfil de transmissão de conteúdo, ele vai começar a perder trabalho. E vai ser... Por que isso? Primeiro, nós já temos aí que o ensino remoto, ele demonstrou claramente que é possível se transmitir conteúdo remotamente. E agora, se é remotamente, porque, principalmente agora eu estou falando dos grandes grupos. Os grandes grupos, eles têm uma possibilidade de escala muito forte. E aqui que entra, se os pequenos e médios não tiverem um diferencial, e esse diferencial passa pelo currículo, eles não conseguem concorrer com esses grandes grupos. Por quê? Pode passar 2 slides. Por quê? Pensa bem, hoje o ensino remoto é a aula ao vivo, né? Um grande grupo que tem 100 instituições, por que ele vai ter em cada local um professor em ensino remoto? Ele pode ter um professor muito mais gabaritado, um que dá aula para todos os grupos, para todas as escolas, para todos os alunos do grupo. Ou seja, vai diminuir violentamente o número de professores para esses grupos. Consequentemente, vai diminuir violentamente o custo. Então, quando a gente vê um grande grupo baixando as mensalidades de um nível, fala, mas não entendo, como é que esse pessoal consegue? Eles não jogam dinheiro fora, gente. Eles não jogam dinheiro fora. Em alguma coisa eles estão tirando. E eles estão tirando enquanto é possível dar esse ensino conteudista, transmissão de conteúdo, eles vão fazer. Então, as pequenas e médias têm um tempo aí para poder se organizar e fazer um diferencial. E esse diferencial necessariamente passa pelo currículo. Dá uma olhada no próximo slide, a gente vai ver, tem uma notícia que a Laureate, no Brasil, demitiu 120 professores que foram trocados por robôs, que são os tutores. Então, a tutoria eletrônica, ela vai vir muito forte. Muito forte. Então, você pega a tutoria eletrônica, mais essa concentração de professores, vai dar naquele número lá, certamente vai baixar o número de professores. E aqueles professores que eles vão continuar tendo transmissão de conteúdo, também vão... E pior ainda, né? Que antes a gente falava que era porque os professores estavam perdendo terreno por causa de transmissão só. E hoje, com a pandemia... com a pandemia, nós vamos ter muitos professores analfabetos digitais que vão perder o emprego. Sério, né? Tá? Isso nas públicas vai ser muito forte. E qual é o perfil dos professores que vão chegar aí? Pode passar o próximo slide. Eu chamo de sofistas digitais. O que eles têm? Eles possuem disciplina no sentido, eles são altamente disciplinados, eles têm resiliência, eles têm automotivação, eles têm proatividade, eles sabem gerir o tempo e são práticos e digitais. Então, esse é o perfil do novo professor, que nada mais é do que os sofistas da antiga Grécia que andavam pela Grécia ensinando, né? Por isso que a eutagogia ela pode vir forte. A eutagogia precisa de professor, mas não precisa de escola. Então, não estou dizendo que isso vai ser
100%, mas pode vir. E mesmo o professor da escola hoje, ele tem que ter essas características aí. Ô, Rui, tem uma ilustração interessante que, se você procurar hoje, estudar idiomas, você vai encontrar muito dessa característica, principalmente se você pegar um Instagram e procurar ali interesse por domínio de idioma inglês, por exemplo. Vai encontrar muita gente, muito professor trabalhando quase que sozinho, mas é interessante que ele está com essa abordagem. Sim, Lembra da trabalhabilidade? Uhum. Ela vai chegar para o professor também, né? Bem, vamos voltar, vamos chegar então, eu queria dar, já estamos 10 minutos, eu queria dar um exemplo de como a gente pode fazer um currículo, começar a fazer um currículo mais prático e que desenvolva a inteligência de escola e a inteligência de rua. Volta uma tela, Paulo. Essa? Não, volta. Eu queria só mostrar que eu já passei essa tela, webinar passada, que nós trabalhamos com uma ferramenta chamada PDCA. O PDCA, o P é o planejar, escolher e organizar. É isso que a gente está batendo na tecla do currículo. Planejar, escolher e organizar. Se a gente perguntar hoje, qual é o seu produto? Né? Pode passar a próxima tela. Como que é feito os currículos hoje? Se cria um currículo, se cria uma matriz curricular, está lá o nome da disciplina, né? Matemática financeira, pega um professor, o professor coloca o conteúdo. E ele coloca aquele conteúdo que ele acha que é necessário. Ele não conversa com o mercado, aquilo é o que ele acha, é o achismo. Então, o que acontece? Muda o professor, muda o conteúdo. Não muda a disciplina, não muda o currículo, não muda a grade, mas muda o conteúdo. Consequentemente, muda tudo, né? E o que nós temos? Qual é o nosso currículo hoje, na maioria das vezes? É um remendo, é um carro todo remendado, né? E que não forma o profissional adequado para o que o mercado está precisando, ou seja, com inteligência escola, inteligência de rua. O que nós temos que fazer hoje, pode ser o próximo slide, é um currículo onde o próprio currículo seja o vendedor da escola, né? Por que eu coloquei o símbolo da Ferrari? Vocês já viram alguma propaganda da Ferrari? O próprio produto, ele é a propaganda. Agora eu pergunto, nas escolas, o currículo, ele significa alguma coisa para o mercado? Alguém olha, não, vou olhar o currículo daquela instituição porque ele tem um currículo diferenciado. Não existe, porque o currículo não é dado, tem que ter planejamento, é mais difícil de fazer, é mais demorado, mas só que o mercado não vai mais aceitar simplesmente um currículo que não seja eficiente e eficaz. Então, a pergunta que eu falo é essa: qual é o seu currículo? E essa é a pergunta da enquete, né? O seu currículo é um carro ou é uma Ferrari? Ou está a caminho da Ferrari ou continua com o carro remendado? Até quando você vai deixar os professores dizer que os professores têm que participar da concepção do currículo? Sem dúvida nenhuma. Mas a decisão tem que ser institucional. Então, as escolas têm que criar um grupo onde ela vai fazer seu currículo e colocando quais serão os diferenciais desse currículo. Para fazer isso, né, eu estou trabalhando com um currículo que chama 30-60-10, onde a gente tem a preparação, 30% dos conteúdos e das atividades para preparação, 60% para aplicação, que é a experiência que você falou, tá? E 10% para transferência, ou seja, é onde você vai fazer todo esse network. Eu já comentei um pouquinho, Paulo, na webinar passada sobre isso, então eu vou pular isso, até porque pode olhar no webinar passado e a gente ganha um tempinho. Mas, de qualquer forma, em termos de custo, uma das alternativas para diminuir custo é que hoje, no currículo tradicional, o mindset é média de professores por turma. Então, se a turma tiver 10 alunos, é um professor. Se tiver 200 alunos, é um professor. Se tiver 100 alunos, é um professor. Então, como as turmas estão ficando pequenas, então esse custo, essa proporção está ficando muito pesada. No currículo 30-60, a ideia é trabalhar professor por estudante.
para isso tem que trabalhar diferente, tem que trabalhar por desafios, etc. Então, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, como se faz isso. Todo o conceito do currículo 3060, pode passar, Paulo, ele está baseado na taxonomia de Bloom, né? A taxonomia de Bloom, ela teve uma fase forte, depois ela voltou. Agora, a taxonomia de Bloom, ele é o lembrar, compreender, aplicar, analisar, sintetizar e avaliar. Na verdade, a taxonomia ela dá a impressão que ela está cartesiana, mas ela é como um prédio. Você não consegue construir um prédio sem fazer a base. Depois você faz o primeiro andar, depois faz o segundo. Você tem que ir subindo. A taxonomia de Bloom é a mesma coisa dentro do currículo. Primeiro você tem que lembrar, depois você tem que compreender, ou seja, você tem que aprender um conhecimento, depois os fatos, depois você, princípios, etc. Depois você tem que compreender isso, depois tem que aplicar, tem que analisar, sintetizar e avaliar. Tá? Então, e quais são os conhecimentos que se trabalha na taxonomia de Bloom, principalmente no modelo no currículo 3060-10? Primeiro o conhecimento factual. São os fatos, né? Os princípios, as leis, as normas, as regras de cada área de conhecimento. Depois o conteúdo conceitual, os conceitos que estão ali. Depois o processual, que é a aplicação, né? E o metacognitivo, ele já entra mais o autoconhecimento, tanto na área de autoconhecimento mesmo prático, de conhecimentos conceituais, procedimentais e atitudinais. No próximo slide, vocês vão ver que eu tentei fazer uma adaptação do círculo de Bloom e bem no centro está as 6 dimensões da taxonomia. Na hora que você vai criar um desafio ou uma disciplina, montar uma disciplina, esse é o caminho. Então, todo desafio, você começa com a compreensão, o que você quer da dimensão. Para você descrever o desafio, descrever o objetivo ou a disciplina, os objetivos da disciplina, você tem que ter um verbo e um substantivo, que é esse que vai direcionar a aprendizagem e também a avaliação. Eu vou dar um exemplo ali, próximo slide tem um exemplo bem... Dá uma olhada, aqui a gente vai ter de ir e voltar, tá, Paulo? Uhum. Se você olhar ali, ó, nós temos tem as competências, os desafios, objetivo geral, objetivo educacional e objetivo instrucional. O objetivo geral ele vai levar mais tempo, ele é que vai determinar perfil do egresso, etc. O educacional ele leva menos tempo, talvez uns 6 meses, 1 ano, e o instrucional é aquele do dia a dia, é a aula, né? No caso desse desafio que eu estou dando o exemplo, ele é um desafio educacional. Por quê? Porque ele não vai levar uma aula só, ele vai levar mais tempo para ser desenvolvido. Então, qual é o desafio? Os estudantes devem aprender a utilizar leis de eletricidade e magnetismo para resolver um problema. Onde está o verbo? Utilizar. Utilizar, se a gente olhar, e no meu livro vai ter uma tabela desses verbos, ele está na dimensão aplicar. Então, olha, ele já está... Para aplicar, o aluno vai ter de ter os conhecimentos factuais, conceituais e aplicar. Então, ele já está utilizando isso daqui. E qual é o substantivo? Ele tem que saber utilizar leis de eletricidade e magnetismo. Então, ele está na dimensão aplicar e está no conceito de leis e magnetismo. Na próxima tela, nós vamos dividir esse desafio em algumas atividades, que pode ser de 1 semana, 2 semanas, etc. Dá uma olhada que sempre a gente começa também com um verbo, que é o verbo que vai determinar o processo cognitivo que você quer. Então, por exemplo, na atividade 1, eu quero que ele interprete. Interpretar significa estar na dimensão compreender. Qual o tipo de problema que está ali no desafio? Isso exige o quê? Conhecimentos conceituais. Tá? Na tela anterior, eu tenho descrito isso daqui, mas tem uma tabela, que é essa que o Paulo colocou, que fica até mais fácil de verificar. Então, a atividade 2 é classificar as causas do problema. Classificar significa estar dentro da analisar, né? E classificar exige conhecimento conceitual. A próxima atividade seria selecionar
as leis apropriadas para resolver aquele problema. Aí entra do professor dar vários problemas, por isso que ele é um educacional, um instrucional. Ele vai dando vários problemas em várias atividades para que ele selecione qual as leis apropriadas para resolver. É analisar e conhecimento metacognitivo. Por que meta? Porque ele tem que somar todos os conhecimentos que ele tem, não só o conceitual, mas factual, os anteriores à faculdade, para resolver aquele problema, né? E o conhecimento, a atividade 4, é selecionar procedimentos adequados para resolver o problema. Ele é muito similar ao anterior, só que agora é procedimento, é procedimental. Por isso que ele está, e para isso ele precisa de todos os conceitos. A quinta é recordar as leis adequadas para resolver o problema. Recordar é lembrar, né? Então, essa é a menor, é a mais baixa, o nível mais baixo de dimensão cognitivo da taxonomia. O 6 é implementar o procedimento adequado, é processo. Isso é onde ele vai fazer as coisas. O 7 é verificar a implementação do procedimento. Ou seja, ele está verificando, ele está avaliando, né? Também é processual. E o último é criticar a correção das soluções. Dá uma olhada que ao você fazer um desafio baseado a própria... Fica muito mais fácil para fazer a avaliação e o que você quer do aluno. Olha, nesse aqui eu quero que você interprete, isso eu quero que você classifique, isso eu quero... Enfim, você vai dando qual é o processo cognitivo que você quer daquele aluno, você vai ser mais fácil de avaliar e, com isso, você está desenvolvendo tanto o raciocínio lógico, o raciocínio crítico, como toda a proatividade de buscar informação, que são as competências que vão dar inteligência de rua. Claro. E se você soma, então, as dimensões, as 3 primeiras dimensões da taxonomia, que é o lembrar, compreender e aplicar, elas estão muito mais ligadas à inteligência de escola, né? As 3 últimas, que é analisar, e o aplicar entra aí também, analisar, sintetizar e avaliar, elas estão ligadas à inteligência de escola. Qual é o grande problema que nós temos hoje nos nossos currículos? Nós trabalhamos as 3 dimensões, principalmente a primeira e a segunda dimensão da taxonomia de Bloom, que é o lembrar e compreender. Alguma coisinha, os cursos técnicos trabalham um pouco mais de aplicar e praticamente nada de avaliar, sintetizar e analisar. Então, é só um exemplo que a gente quis dar aí para poder ver que dá para fazer um currículo que leve a inteligência de escola e inteligência de rua. Vamos lá, Paulo. Ui, podemos fazer responder 2 perguntas aqui? Pelo menos 2 perguntas, por causa do nosso tempo? Pode ser? Manda um abraço. Deixa eu abrir aqui as perguntas, então. Ui, Paulo, em relação à imensa categoria de motoristas de aplicativos, encontramos ali também adultos que foram expulsos do mercado de trabalho formal. Bom, beleza. Aí ele pergunta, pessoas de 40 a 60 anos, o que a educação pós-Covid pode oferecer a eles? Você quer comentar? Depois eu completo, se for. Existe se fala muito, Paulo, quem é a pessoa que escreveu? João Vianney. O Vianney. O Vianney se fala muito em lifelong learning, né? Que é aprendizagem ao longo da vida. Em 1929, eu esqueci o nome do autor agora, um francês, ele escreveu um livro falando de lifelong education. Qual é a diferença do lifelong learning e lifelong education? Ou seja, educação ao longo da vida. É que as pessoas estão envelhecendo, mas elas estão ficando ainda ativas no trabalho por muito mais tempo. Isso significa que as escolas têm que pensar que ela não vai ter só jovens. Hoje, inclusive, no meu livro que eu escrevi, eu coloco uma sugestão lá que nós se cria uma nova categoria de pessoas, que é as pessoas de 65 a 75 anos. Que antes, 65, 75 anos, já estava para escanteio. Hoje, essas pessoas, tem muitas pessoas com 65 ou mais anos,
que eles estão muito ativos e que eles precisam fazer reciclagem. Então, é uma forma de que as escolas vão ter de pensar pós-Covid, é como reciclar essas pessoas, né? E eu tenho conversado muito, que eu acho que vai vir muito forte, Vianney, não sei como, que é a educação por assinatura para esse tipo de lifelong education. Eu não digo que ela vai vir para cursos de graduação, mas para o lifelong education pode vir, sim, uma educação por assinatura. Então, eu acho que vai voltar muito forte, Vianney, o lifelong education, que não se falava, nem se tocava mais nesse assunto. Se falava muito mais lifelong, né? Ou seja, educação ao longo da vida e pouco aprendizagem ao longo da vida e pouco educação ao longo da vida. Acho que vale lembrar ainda, né, Rui, porque a gente está num processo no Brasil de que a demografia, a pirâmide demográfica nossa está ficando invertida, né? Ou seja, eu tenho esse público cada vez mais sendo ampliado. Então, eu tenho uma oportunidade que possa ser muito interessante aí fazer uma avaliação mais detalhada. Então, eu tenho público em específico aumentando nessa estrutura. Né? Exato, eu acho que por isso que eu falei que as classes de infância, adolescente, adulto e velho tem que embutir aí uma nova classe aí que chegou muito forte, que é, não sei, do adulto, talvez, eu não sei, eu dei o nome de adulto, dos adultos e não dos velhos, né? Ou idosos, porque essa turma de 65 a 75 anos, eles estão muito ativos ainda, mas muito ativos, e eles precisam se reciclar. Legal, mas só que a nossa pergunta, a próxima tem que ser mais rapidinho, porque a gente tem que comentar a nossa enquete ainda. Então, olha só, o ideal para subir o primeiro degrau seria fazer uma pesquisa para identificar os perfis de alunos e pensar em um cenário de redistribuição desses alunos em um sistema de ensino que o mesmo se encaixaria melhor. Ele está falando daquele início que você trouxe lá. Tá? E a pessoa não se identificou. Acho que também essa pesquisa, mas a primeira coisa que a escola tem que fazer é quebrar os muros, olhar o mercado, conversar com as empresas, o que você está precisando. Esse é eu acho que o primeiro degrau tem que começar por aí, porque senão fica no achismo. Né? Rui, a gente vê muito isso quando eu tenho um novo modelo de negócio querendo entrar no mercado local e muitas vezes esse teste de conceito, pelo menos esse gestor, quando ele está entrando de uma maneira mais concisa, mais consciente, ele procura fazer. O que não é muito comum que a gente observou no Brasil, a gente não tem uma questão de planejamento ainda tão evidente em relação aos diversos segmentos do mercado, né? Mas em alguns casos a gente já consegue ver essa leitura um pouco mais profissional do mercado para entrar com o modelo de negócio. Então, e aí a gente passa necessariamente para uma avaliação de pesquisa, né? Sim, mas é importante a escola quebrar os muros. Isso é essencial, quebrar os muros, porque o que o mercado está precisando? Qual é a inteligência de rua que o mercado está precisando? Ela, com muros fechados, com aquele achismo, aí que o currículo não pode ser preenchido pelos professores, ele pode participar, porque senão ele vai colocar aquele conteúdo que ele acha, mas que não tem certeza, né? Então, tem que abrir o mindset, é abrir a cabeça e quebrar os muros da escola. Legal. A gente tem mais algumas questões, mas a gente vai deixar para responder de maneira diferenciada depois por e-mail, que seja, o Rui, para a gente poder ver a nossa enquete e a gente finalizar. Pode ser? Manda abraço. Vou pedir para o pessoal deixar a nossa enquete visível aí para a gente ver como que foi a resposta do pessoal com relação aos currículos que são hoje trabalhados. Olha aqui, vamos comentar aqui então. A pergunta era: em que grau você considera que o currículo de cursos da sua IES resulta em um diferencial mercadológico? Muito alto, 8%. Tá? Alto, 26%. Médio, 47%. Baixo, 11%. Muito baixo, 2%. Não sei responder, 7%. Tá? Eu acho que, na minha percepção, Rui, o que chama atenção um pouco aqui é eu ter aqui já do baixo para muito baixo e eu não sei responder. Porque realmente aqui eu já tenho consciência de que o meu modelo não está atendendo, ou eu nem tenho consciência disso ainda, não parei para pensar, que vai dar praticamente aí quase 20%. Né? Por outro lado, o fato de ter alto e médio é sinal que já estão começando a pensar que tem que mudar currículo. Exato. Né? E não mudar simplesmente estrutura física, mudar metodologia, uma sala de aula com estrutura física mais ativa,
ou colocar tecnologia. Se não mudar o currículo, não vai acontecer a inteligência de rua. Legal. Eu acho que para a gente poder, então, começar a fazer um encerramento aqui, Rui, eu só queria comentar que nessa estrutura, quando a gente pensa num currículo diferenciado, do tipo 30, 60, 10 aqui, indo para esse movimento, naquele ecossistema que a gente tinha mostrado antes, onde eu tenho um marketing fazendo o processo de captação e ele vai lá para a gestão da permanência, nessa sequência aqui, onde eu olho o sucesso do aluno, onde o aluno já vem para o topo aqui, pensando nessa empregabilidade que já é buscado, então eu tenho um diferencial, que eu saio do aluno para IES, mas o meu marketing aqui inicial, minha captação e o meu processo de gestão da permanência, eles ficam catalisados, eles ficam mais empoderados no sentido de força. Ou seja, eu tenho mais força num processo desse do que no anterior, ou seja, fica mais eficiente ainda a minha estrutura de atuação dentro da IES, do meu marketing principalmente, né? Só para fechar aqui. Aí que eu... Aqui a gente está fechando mesmo. Eu queria fazer uma metáfora com o deus Janus, deus romano Janus, né? Eu acho muito interessante esse deus dos romanos, porque ele tem duas caras, né? Um rosto virado para o passado, o senhor é um rosto mais velho, contemplativo, né? E um rosto mais jovem, olhando com esperança para o futuro, né? Então, a gente tem sim que olhar para os currículos anteriores, mas eles têm que servir como referência, e não como cópia, né? Não pode ser transcrição, né? E a gente tem que, aí sim, quebrar os muros das escolas para agir agora para fazer a consequência do futuro. É muito interessante esse deus, é por isso que Janus deu o mês de janeiro, né? Homenagem a Janus, porque, e é sintomático, né? Porque em janeiro a gente está começando algo, e a gente olha para o ano passado e vê o que aconteceu, e o que vai acontecer no ano futuro, né? Eu tenho até um item interessante. Meus filhos, eles têm um grupo de estudo. Toda terça-feira, eles têm um grupo de estudo que eles passam a estudar. Olha, uma forma diferente de estudar. E eles fazem, todo o início do ano, eles colocam numa cumbuca todos os objetivos ou meta pessoal de cada um. Enterram essa cumbuca em algum lugar, né? No final do ano, eles abrem a cumbuca, verificar quem atingiu a meta, quem não atingiu a meta, e tem que explicar por quê, e depois faz outra cumbuca e se enterra. Ou seja, está usando mais ou menos o que Janus queria, né? Você olha o seu passado, pega a referência e corrige no presente para fazer o futuro. Então, eu acho que é isso que a gente tem que fazer agora, e muito mais forte, principalmente pós-pandemia. Acho que é legal, e até trazendo esse exercício todo, né? A gente vai encontrar ferramentas para fazer isso, né, Rui? E aí a gente encontra parceiros para fazer isso. Então, trazer aqui também a questão do nosso parceiro da Campus Management, CRM, né? Para fazer esse olhar também da estrutura de entrada e de permanência do aluno. Lembrando também que a gente temos a nossa especialista, a Dani, que trabalha com a questão da mitigação da evasão e a gestão da permanência. Então, esse é um curso online. Ali você pode entender o conceito e aprofundar. Tem diversificações de aplicação, dependendo do porte da instituição, dependendo do posicionamento que ela usa e até do nível de investimento que ela pode estar realizando. Então, fica aí a dica do curso online da Daniele, mitigação da evasão por meio da gestão da permanência eficaz, tá, gente? Não é só a gestão da permanência, não. E temos um convite especial também, tá? A gestão sistêmica, a gente tem que lembrar aqui que é dia 25 e 26 de agosto agora, inicia. E uma novidade, ele é estritamente online, quando a gente fala online, mas só que ele é permeado por atividades. Tem aí o Adriano, é o nosso coordenador da estrutura toda do evento, do curso, e eu vou estar também dando aula nesse curso sobre a parte de mercado, e a gente vai trazer ali sobre a conduta do Adriano, toda esse know-how da Roper, de como olhar de maneira sistêmica um processo de atendimento, um processo do negócio também, como entender acadêmico, como entender mercado, como entender marketing. Então, todo o olhar sobre esses pilares de uma IE saudável, a gente aprofunda nessa estrutura do curso de gestão sistêmica aqui, tá? E aí eu acho que é interessante lembrar que dessa vez é a primeira vez na condição online, então não é mais uma distância que vai nos impedir de participar de um evento desse. Ele sempre foi realizado em São Paulo, e agora vai estar disponível para a gente
nessa novo modelo aí. E lembrando também que na próxima semana a gente tem um outro webinar, e aí vai ser mediado pelo Vianney, e o nosso parceiro, nosso colega, também é consultor da Roper, o Norton Nogueira, vai estar trazendo ali os desafios das IES no pós-Covid. Quais são esses e quais seriam aí o uso da EAD como fator de inovação. Diversificação de produtos, receitas complementares e a otimização de custos também. Então, próxima quarta-feira, o webinar com o Vianney e com o Norton aí, aproveitem. Rui, eu acho que era isso, né? Eu particularmente agradeço o convite do Rui para estar com ele aqui também. Agradeço a participação de todos, fico à disposição e foi uma oportunidade muito boa. Agradeço mesmo. Eu também queria agradecer, só fazer uma propagandinha, e tem os livros, né? Nesses livros tem muitos conceitos que eu passei aí, estão nesse livro, tá na forma, pronto, só está esperando o melhor momento para lançamento, que é o livro do 30-60-10, onde eu vou trabalhar bastante exemplos de como se construir o currículo 30-60-10. Obrigado a todos, espero que tenhamos contribuído pelo menos com alguma reflexão para o futuro de vocês. Ficamos à disposição. Qualquer coisa, entre em contato com a gente. Sempre teremos um webinar, mas tem os nossos contatos aí. Tanto o vídeo quanto o material, o PDF dos slides aqui, a gente vai deixar disponível até o finalzinho da tarde de hoje. Vocês conseguem baixar pelo sistema que vocês usaram agora, tá? Gente, muito obrigado e até lá. Até mais. Tchau, tchau.